Começa agora o podcast Leitura ao Pé do Ouvido, uma atividade componente do projeto de extensão Literaturas e Leituras, Caminhos e Perspectivas para a Formação Leitora das Bibliotecas Públicas de Toledo, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Toledo, em parceria com docentes e discentes da área de letras vinculados ao Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA da UniOeste Cascavel. A Casa dos Espíritos é tanto uma saga familiar simbólica quanto a história turbulenta de um país latino-americano indefinido. A autora, Isabel Allende, constrói um mundo dominado pelo espírito e o enche de habitantes coloridos e muito humanos, incluindo Esteban, o patriarca, um homem volátil e orgulhoso, cujo desejo por terra é lendário e que é assombrado por uma paixão tirânica pela esposa que nunca poderá possuir completamente. Clara, a matriarca indescritível e misteriosa que prenuncia a tragédia familiar e molda o destino da casa e dos Truebas. Blanca, sua filha, de fala mansa mas rebelde, cujo amor chocante pelo filho do capataz de seu pai alimenta o desprezo eterno de Esteban, ao mesmo tempo em que produz a neta que ele adora. A Alba, fruto do amor proibido de Blanca, uma beleza luminosa e uma mulher ardente e obstinada. As paixões, lutas e segredos da família Trueba abrangem 3 gerações e um século de mudanças violentas, culminando em uma crise que leva o orgulhoso e tirânico patriarca e sua amada neta a lados opostos das barricadas. Em um cenário de revolução e contra-revolução, além de dar vida a uma família cujos laços privados de amor e ódio são mais complexos e duradouros do que as lealdades políticas que os colocam em desacordo. Por que ler A Casa dos Espíritos? A obra vai nos levar pela vida da família Del Valle Trueba, através dos anos 1905 até meados de 1975. Através dos depoimentos e diários das anotações das mulheres e do patriarca da família, Esteban Trueba, e é por meio desses relatos da vida dessas pessoas que podemos acompanhar o desenvolvimento da imposição da ditadura militar, ao abordar os fenômenos que se desenrolavam no cenário socioeconômico e político do país indefinido, mas que hoje se sabe que se trata do Chile. Um dos primeiros contatos que tive com Isabel Allende foi através de entrevistas que a autora participou. Logo a considerei uma mulher muito inteligente e sensata, em especial em uma entrevista à BBC, quando questionada se o título de autora mais influente na língua espanhola trazia alguma responsabilidade, ela respondeu categórica: tenho a responsabilidade de escrever da melhor maneira possível e não escrever nada que possa dar ideias a algum psicopata. Sei muito sobre tortura e estupro, tenho uma fundação Vejo os Casos. Eu conto os casos, mas não dou detalhes, porque não quero dar ideias a ninguém. Mas quando falo de amor, coisas que acho que as pessoas deveriam conhecer e aproveitar, sou mais explícita. Tenho a responsabilidade, com meus leitores, de não criar mais perturbações, mais mal psicológico. Agora, vou ler um trecho do primeiro capítulo da Casa dos Espíritos. Capítulo 1. Rosa, a Bela. Barrabás chegou à família por via marítima, anotou a menina Clara com a sua delicadeza caligrafia. Já nessa época, tinha o hábito de escrever as coisas importantes e mais tarde, quando ficou muda, escrevia também as trivialidades, sem suspeitar que, 50 anos depois, seus cadernos me serviriam para resgatar a memória do passado e sobreviver a meu próprio terror. O dia em que Barrabás chegou era quinta-feira santa. Vinha no indigno engradado coberto pelos próprios excrementos e urina, com um olhar extraviado de preso miserável e indefeso, adivinhando-se, porém, pelo porte real da cabeça e pelo tamanho do esqueleto, o gigante lendário que veio a ser. Era um monótono dia de outono, que em nada fazia imaginar os acontecimentos que a menina registrou para serem recordados e que ocorreram durante a missa das 12, na paróquia de São Sebastião, a qual assistiu com toda a família. Em sinal de pesar, os santos estavam cobertos com os panos roxos que as beatas despoeiravam anualmente do roupeiro da sacristia. E, sob os lençóis de luto, a corte celestial parecia um amontoado de móveis esperando mudança.
sem que as velas, o incenso ou os gemidos do órgão pudessem atenuar esse lamentável efeito. Vultos ameaçadores erguiam-se no lugar dos santos de corpo inteiro, com seus rostos idênticos, de expressão abatida, suas elaboradas cabeleiras de cabelo de morto, seus rubis, pérolas e esmeraldas de vidro pintado e de seus trajes de nobres florentinos. O único favorecido com o luto era o padroeiro da igreja, São Sebastião, porque a Semana Santa poupava aos fiéis o espetáculo de seu corpo retorcido em postura indecorosa, atravessando por meia dúzia de flechas, gotejando sangue e lágrimas, como um homossexual sofredor, cujas chagas milagrosamente frescas graças ao pincel do padre Restrepo faziam claro estremecer de nojo. Era uma longa semana de penitência e jejum. Não se jogava carta, não se tocava música que incitasse a luxúria e a distração, e observavam-se, na medida do possível, as máximas tristeza e castidade, apesar de, justamente nesses dias, o aguilhão do demônio tentar com mais insistência a débil carne católica. O jejum consistia em ternos pastéis de massa folhada, saborosos guisados de legumes, delicadas omeletes e grandes queijos trazidos do campo, com que as famílias recordavam a paixão do Senhor, tendo o cuidado de não provar o menor pedaço de carne ou peixe, sob pena de excomunhão, como insistia em afirmar o padre Restrepo. Ninguém se atreveria ali a desobedecer. O sacerdote era provido de um grande dedo incriminador para apontar os pecadores em público e de uma língua treinada para alvoroçar os sentimentos. Tu, ladrão que roubaste o dinheiro do culto, gritava do púlpito, apontando um cavalheiro que simulava ocupar-se com qualquer cisco em sua lapela para não o encarar. Tu, desavergonhada que te prostituis no cais, e acusava a dona Esther Trueba, inválida em consequência de artrite e beata da Senhora do Carmo, que arregalava os olhos, espantada, sem saber o significado daquela palavra nem onde ficava o cais. Arrependei-vos, pecadores, carcaças imundas, indignos do sacrifício de nosso Senhor, jejuai, fazer penitência. Levado pelo entusiasmo de seu zelo vocacional, o sacerdote precisava conter-se para não desobedecer frontalmente às instruções dos superiores eclesiásticos, arejados pelos ventos da modernidade, que se opunham ao cíclico e à flagelação. Era partidário de vencer as fraquezas da alma com uma boa chicotada na carne. Famoso por sua oratória desenfreada, os fiéis o seguiam de paróquia em paróquia. Suavam ao ouvi-lo descrever os tormentos dos pecadores no inferno, as carnes estraçalhadas por engenhosas máquinas de tortura, os fogos eternos, os garfos que trespassavam os membros viris, os répteis asquerosos que se introduziam pelos orifícios femininos e outros suplícios que incorporava a cada sermão para espalhar o temor a Deus. O próprio Satanás era descrito em suas mais íntimas anomalias na pronúncia galega do sacerdote, cuja missão neste mundo era sacudir a consciência dos indolentes mestiços. Para ler mais, busque A Casa dos Espíritos de Isabel Allende na Biblioteca Pública de Toledo. Você acaba de ouvir Leitura ao Pé do Ouvido, seu podcast mensal sobre o universo literário, organizado pela Secretaria da Cultura de Toledo, em parceria com o curso de Letras da UniOeste Cascavel. Gravações e edições EMAT, Estúdio Municipal de Música e Áudio de Toledo.